Meu nome é Alceu Kozlovski, sou o professor responsável em ministrar a disciplina Marketing Imobiliário. Este é o módulo de número 3 de 4 previstos. Esta aula foi produzida no mês de junho de 2020. Os direitos autorais e, consequentemente, de uso deste material pertencem ao ITED. Tenham todos uma excelente experiência de aprendizado. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejamos todos nós muitíssimos bem-vindos a esse terceiro bloco, a esse terceiro módulo dos 4 previstos para a disciplina Marketing Imobiliário. Espero que você já tenha estudado o primeiro e o segundo, para que você agora esteja sequencialmente acompanhando a disciplina, indo para o terceiro e aguardando também o quarto que virá logo em seguida. Nesse nosso encontro, também previsto para em torno de 30 minutos, conversaremos no início sobre sistemas de marketing. Então, no marketing foram criados por diversos autores diversos sistemas. Nós vamos nos focar em 3 que eu entendo serem principais e que fazem parte do seu conteúdo programático. Nós vamos falar inicialmente sobre os 4 As, vamos falar depois sobre os 4 Ps e em seguida para os 4 Cs. 4 As, 4 Ps e 4 Cs. Iniciando, alguém poderia estar até conjecturando a possibilidade de me fazer uma pergunta. Mas eu poderia criar o meu sistema? Sim. O marketing é tão interessante que no marketing nós não discutimos definições, nós trabalhamos conceitos. Eu vou lhe apresentar conceitos de alguns autores que são usuais por muitas pessoas, porém, você pode criar o seu conceito. Então, sempre que nós estivermos nos deparando com situações voltadas às áreas de resultado-chave de uma empresa, nós vamos precisar entender que, no caso do marketing, nós vamos trabalhar sempre conceitos. Ou seja, eu tenho o meu conceito, você pode ter o seu, o meu pode ser até igual ao seu, mas seriam iniciativas diferenciadas, criativas, obviamente, que estariam alavancando determinadas situações, determinados negócios, resolvendo alguns problemas, mas sempre na forma de conceitos. O primeiro sistema que nós vamos falar é o sistema 4 As. Esse sistema, pelas letras As, eles representam 4 perspectivas: análise, adaptação, ativação e avaliação. Vamos entender cada uma delas. Análise. Em que consiste uma análise no contexto mercadológico, em se tratando de um parâmetro inicial? Significa dizer que antes de nós fazermos qualquer inferência, nós precisamos analisar. Analisar principalmente de acordo com a recente teoria administrativa, a teoria das contingências, as contingências que envolvem o contexto. Ou seja, eu pretendo abrir um negócio numa determinada cidade. O que eu vou analisar? Eu vou analisar aquele contexto. O contexto sociográfico da cidade, psicográfico, demográfico, as dimensões territoriais, o ambiente geral, o ambiente de tarefa, nós vamos ver isso na próxima disciplina de organizações e técnicas comerciais. Então, análise significa um primeiro passo. Eu vou fazer um evento de divulgação da minha empresa. Nós vamos fazer uma feira de exposição dos nossos produtos. Então eu preciso fazer uma análise inicial,
verificar lá o local, quais são as condições. E claro que esse conceito análise, ele vai requerer também uma série de outras decomposições que criativamente você vai ter. Espero que você tenha entendido. Claro que, diante da análise que eu fiz, eu vou precisar fazer algumas adaptações. Adaptações por quê? Porque eu nunca vou ter o cenário ideal, aquilo que eu imaginava, aquilo que eu precisaria. Assim como contingências poderão estar interagindo, como nós vivenciamos nesse momento. Infelizmente, a pandemia de um terrível vírus, que as empresas e todos nós tivemos que fazer adaptações. Então, as contingências nos levam a fazer adaptações. Então, diante da análise que eu fiz, perante as adaptações, eu vou agora partir para fazer ativações. Ou seja, é aquilo que eu tenho no meu plano de ação que eu vou colocar em prática. Então, iniciar um atendimento é uma ativação. Iniciar, por exemplo, uma comunicação mercadológica através de uma rádio, de um jornal, de uma televisão, é uma ativação. Começar a fazer a distribuição, num determinado momento, de folhetos explicativos, folhetos de divulgação. Tudo isso, assim como tantas outras coisas que representam execuções, são chamadas ativações. E no final, nós temos, dentro desses 4 A's, o que nós chamamos avaliações. Então, se eu, na verdade, fiz uma análise, se eu fiz adaptações, se eu fiz ativações, eu preciso agora avaliar o resultado que tudo isso me trouxe. Então esse é o primeiro sistema, o sistema 4As. Repetindo, análise, adaptação, ativação e avaliação. Perfeito? Tenho certeza que você entendeu e vai entender muito mais revendo sempre este vídeo assim que tiver algumas dúvidas. Vamos para o segundo sistema. Esse sistema é o sistema mais usual no marketing, chamado 4Ps. O P de produto, o P de preço, o P de praça e o P de promoção. Claro que, se nós entendermos eles de uma forma sintética, é muito simples, até por conta da sua nominação. Bom, o produto tem a ver com o que eu produzo, né? O preço, na verdade, quanto eu cobro. A promoção, como é que eu vou divulgar. E a praça, também chamada distribuição, como eu vou entregar. Claro que, em síntese, seria exatamente isso. Porém, na verdade, esse sistema ele tem decomposições. E essas decomposições é que nós vamos explicar agora detalhadamente para vocês. No sistema 4Ps, iniciando pelo produto. Nós temos como decomposição, dentre tantas outras, criativamente eu posso te dizer, qualidade, estilo, linha de produtos, embalagens, garantias, outros serviços, assistência técnica e tantas outras. Mas vamos nos ater rapidamente para você entender como isso é trabalhado num projeto de produto, numa remodelagem de produto, que pode ser um bem, um serviço ou uma ideia. Como as empresas fazem isso e como você deve fazer também. Falamos primeiro da qualidade. Qualidade ela precisa ser compatível ao público-alvo. Nós já falamos isso no módulo anterior. Não adianta eu pensar em construir um prédio com uma qualidade extremamente alta e tentar vender para um público que não tenha o poder de compra compatível. Estilo. Os produtos, quer sejam bens, serviços ou ideias, se diferem pelo estilo. E
Com certeza não precisa eu explicar tanto este conceito, porque você vê o design, por exemplo, de prédios. E nós evoluímos muito na questão desses estilos mais inovadores, com linhas mais acabamentos diferenciados. Né? Então, isso aí vai diferir um produto no conceito, no que diz respeito a estilo. Não falamos na apresentação, mas vamos falar agora sobre marca. O que é a marca? A marca é o nome, é aquilo que marca. Né? Então você tem a sua marca. A minha marca chama-se Alceu Kozlovski. As empresas também têm as suas marcas. Os prédios, os conceitos de projetos que são desenvolvidos também são marcados. E quando nós falamos de marca, a explicação mais simples é que uma marca foi feita para marcar, positivo ou negativamente. Por isso que ela precisa ser muito bem trabalhada, para que ela possa marcar positivamente na mente, no coração das pessoas e, consequentemente, no mercado. Linha de produtos. É aquilo que uma empresa produz. Nós temos várias incorporadoras, por exemplo, no nosso estado, que já produziram, que já construíram muitos prédios, muitos condomínios. Isso chama-se linha de produtos. Claro que uma empresa que tem uma linha de produtos muito grande, ela tem uma garantia de mercado muito maior. Então eu já estou falando de garantias. Você, por exemplo, que está começando agora o seu trabalho como corretor de imóvel, como corretora de imóvel, ainda não tem tantas garantias, porque você está iniciando. Mas, como nós falamos também lá no primeiro módulo, quanto mais você trabalhar corretamente, mais garantias você vai ter de mercado. Assistência técnica. Tem gente que coloca, por exemplo, como corretor de imóvel, como corretor anúncio no jornal e alguns sites, e quando as pessoas ligam, não conseguem falar, o telefone está fora da área. Então, a assistência técnica, ela tem que ser uma boa assistência técnica para que as pessoas, na verdade, denotem qualidade naquilo que você, obviamente, está oferecendo. Então é muito importante a assistência técnica. As garantias, como eu falei, são garantias de mercado pelo tempo que você tem, por tudo aquilo que você fez. E as garantias contratuais, que são muito importantes para que não tenham problemas as relações entre as partes envolvidas. Outros serviços. O que nós consideramos no conceito de produto outros serviços? É aquilo que é adicional. Você, por exemplo, pode vender, na verdade, um conceito de produto com serviços adicionais. É como se você relacionasse a compra de uma pizza com o serviço de delivery, de entrega. Então, você como corretor de imóvel, você como corretora de imóvel pode ter também não só a venda, aluguel, mas você pode ter outros serviços também, como administração condominial, e assim como tantas outras, assessoria imobiliária para investidores, que seriam outros serviços. Então, em síntese, é o que a gente poderia falar sobre produto. Quando nós falamos de preço, nós estamos falando sobre posicionamento deste produto, nível de preço que ele tem. Se ele tem um preço alto, se ele tem um preço médio, se ele tem um preço baixo, dependendo da qualidade que você aferiu enquanto valor mercadológico nesse produto. Nesse conceito de preço também, nós sempre temos que lembrar que são trabalhadas formas de pagamentos, descontos, reduções. Por quê? Porque às vezes existem compras por volume, né? Você imagina investidores. Investidores, às vezes, eles compram num próprio conceito imobiliário, num próprio prédio, num próprio lançamento, 2, 3 imóveis, até para investir. E claro que eles devem ter alguma vantagem, né? Por estarem comprando adicionais, ou por estarem fazendo pagamentos antecipados e assim por diante. Então, dessa forma, nós trabalhamos o preço. Quando nós trabalhamos o P de praça, também chamado de distribuição, nós estamos trabalhando todas as maneiras criativas para fazer com que o cliente tenha acesso facilitado
ao produto. Então, aí vai um recado para você. Quando você trabalha com tecnologia, por exemplo, mostrando através de imagens, através do seu site, o imóvel para o cliente, evita que ele vá se deslocar para um local muito distante e às vezes não seja aquilo que ele gostaria que fosse. Então, encurtar este caminho para o cliente é muito importante. Pense em você quando vai fazer a sua escolha de atuação também como corretor de imóvel. De repente você mora num determinado bairro e se dedica a trabalhar aquele bairro. Você está gerando uma conveniência. Você estando sempre próximo e muito fácil de chegar aos locais. Principalmente no momento que nós enfrentamos congestionamentos e uma série de problemas no transporte público e assim por diante. Então, resumindo, o P de praça, ele vai trabalhar sempre as mais criativas formas que você vai ter de estreitar essa distância com o seu cliente, fazendo com que ele tenha acesso mais facilitado ao seu produto. Claro que também, em se tratando de estruturas físicas, né, empresas que possuem estacionamentos facilitam para o cliente, empresas que possuem conceitos de acessibilidade estão facilitando para os clientes. Então, tudo isso envolve o P de praça. Então, falamos sobre produto, preço, praça. Vamos falar agora sobre promoção. Na promoção, nós temos o que nós chamamos de composto da promoção ou composto promocional, subdividido em 5 integrantes. O primeiro deles é a venda pessoal, um contato vivo, imediato e interativo entre você e o seu cliente. Por que eu digo que é vivo? Porque eu estou te dizendo que é ao vivo. Ou seja, você não tem às vezes uma segunda chance. Por isso que você precisa se preparar com as modernas técnicas comportamentais de vendas consultivas, de entrevistas de vendas, para que nesse momento você possa se apresentar muito bem. Então, a venda pessoal, ela é ao vivo. Você tem aquela oportunidade de se vender bem. Se você perdeu, você talvez tenha perdido uma grande oportunidade de fechar o negócio. Dentro do composto da promoção, no segundo e no terceiro item, já surge um dilema. Propaganda e publicidade, que não é a mesma coisa. A propaganda ela é paga, possui um patrocinador identificado e seu objetivo é vender. Por isso que ela precisa ser persuasiva, harmônica e verdadeira. A publicidade ela não é paga. Ela não é paga. O seu objetivo é noticiar um fato, que pode ser positivo ou negativo. Ou seja, por exemplo, quando alguém é bem atendido por nós e fala bem deste atendimento. Isso é uma publicidade positiva. Nós não pagamos por isso. Assim como o inverso pode ser verdadeiro. Às vezes nós atendemos e tratamos tão mal alguém que esta pessoa, este cliente, sai falando isso para muitas pessoas e isso com certeza vai nos prejudicar consubstancialmente na nossa atividade profissional. Quando nós falamos ainda sobre propaganda, nós estamos falando de você fazer a sua comunicação em canais convencionais e canais alternativos, canais de mídia, né? E essa comunicação ela deve ter com base, como nos ensina a programação neurolinguística, PNL, os clientes que vão ser comunicados. Por isso nós precisamos conhecer esses clientes. Nós, enquanto clientes, somos subdivididos em 3 grupos. Ou nós somos auditivos, sinestésicos, ou somos visuais. Auditivos, visuais ou sinestésicos, como queiram. Claro que para comunicações com clientes auditivos, eu vou ter veículos específicos, como rádio, principalmente, televisão também. Para clientes visuais, temos a televisão, outdoor, busdoor, backlight, frontlight. E para clientes sinestésicos, nós vamos ter que usar canais e mídias e mensagens que toquem profundamente na sua emoção.
Então, por isso que é muito importante nós mantermos um relacionamento muito profissional com o nosso cliente. Nós vamos falar daqui a pouco sobre sistemas de relacionamento com o cliente, CRM, para que a gente possa, nesse relacionamento, estar sempre atento para que tipo de cliente nós estamos nos dirigindo. Temos também como quarto item a promoção de vendas, que são situações, né, não periódicas. Por que não podem ser, são não periódicas? Porque eu não posso fazer promoção todo dia, todo momento, porque as pessoas vão desconfiar. Elas vão se transformar em promoções enganosas. Então, eu preciso fazer promoções respeitando alguns princípios, né? Datas especiais, queima de estoque e assim por diante. Essas promoções de vendas, né, elas são muito importantes para alavancar as nossas vendas. E dentro desse contexto de promoção de vendas, tem a própria evolução que o marketing proporcionou, principalmente depois que começaram a surgir os controles de televisões, e que isso fez com que, principalmente, as pessoas trocassem de canais quando entrassem as comunicações mercadológicas, as propagandas. Aí surgiram as técnicas de exibição de imagem, chamadas de exibitécnica e merchandising. É quando você está, ao mesmo tempo, assistindo um evento e, ao mesmo tempo, vendo uma comunicação, um jogo de futebol com o nome nas camisas, as placas que estão no estádio. Às vezes um programa jornalístico, quando um apresentador faz um chamado e pede para você esperar, porque ele vai primeiramente falar uma outra coisa importante para você, aí vem uma comunicação mercadológica e você está aguardando e está ao mesmo tempo assistindo esta comunicação mercadológica. Então, a diferença entre exibitécnica e o merchandise é que o merchandise está no ponto de venda, a exibitécnica te gera uma compra posterior. Então nem tudo é merchandise, como obviamente é chamado. E o último item na promoção, no composto promocional, é o que nós chamamos de relações públicas. São iniciativas institucionais que até por consequência acabam vendendo, mas não é o seu objetivo. Por isso que eu falei institucionalmente, este é o objetivo. Vender o conceito da empresa, para que as pessoas posteriormente possam conhecer os produtos e, consequentemente, se tiver também serviços que são produtos intangíveis. Então, a participação numa feira, o jornal que você cria, a revista da sua empresa, tudo isso são exemplos de ações de relações públicas. Então, falei para você sobre os 4 P's. P de produto, P de preço, P de praça e P de promoção. Se você tiver alguma dúvida, você volta, obviamente, quando estiver assistindo esse vídeo, e você vai entender, com certeza, a íntegra do que eu falei, que envolve o desenvolvimento, o conceito de novos produtos que podem ser bens, serviços e ideias, que a base ela é toda direcionada para os 4 P's: produto, preço, praça e promoção. Assim como se você estivesse avaliando um conceito de produto, você o faria da mesma forma, com base no mix de marketing, nos 4 P's: produto, preço, praça e promoção. Agora eu vou falar sobre o último sistema, que são os 4 Cs. Falamos sobre os 4 A's, falamos sobre os 4 P's, vamos falar agora sobre os 4 Cs. E o que seria esses 4 Cs? Os 4 Cs é uma evolução, é uma ligação dos 4 P's. O P de produto liga com o C de cliente, ou seja, não é o produto que eu pretenda produzir, e sim o que o meu cliente necessita ou deseja, para que haja a perfeita segmentação. Não é o preço que eu queira praticar, e sim o C de custo possível para o meu cliente. Lembra que nós falamos? Tem muita gente que necessita ou deseja comprar determinado imóvel, por exemplo, só que de repente aquele preço praticado está fora da realidade. Então eu preciso gerar um custo possível para que haja essa integração.
Quando nós falamos do P de praça ou distribuição, nós precisamos ligar com o C de conveniência. Ou seja, não é o que para mim, enquanto empresa, é satisfatório, e sim para o meu cliente. Então, eu tenho clientes que dominam muito a internet, que são clientes tecnológicos, então eu preciso ter um site, eu preciso, na verdade, usar canais digitais, porque isso é conveniente para ele. E o foco é o cliente, não é, na verdade, a nossa empresa ou o nosso produto. Lembra que nós falamos lá no primeiro módulo, nós saímos de um mercado de vendedores para um mercado de compradores, e aí está o C, compradores. E o último C, né, falamos do P de produto, do P de preço, do P de praça, o P de promoção. Esse P de promoção linka com o C de comunicação integrada. O que é a comunicação integrada? Eu vou te dar um exemplo e você vai entender muito bem. Quando você assiste na televisão uma propaganda de um shampoo, de um condicionador, você vai ver uma moça, normalmente um rapaz, com um cabelo muito bonito. Isso significa comunicação integrada. Significa mostrar para você como, na verdade, vai ficar, teoricamente, o seu cabelo se você utilizar aquele produto. Vamos imaginar um campeonato de surf. Esse campeonato ele vai ser divulgado por um rapaz jovem de bermuda, de sunga, né? Um surfista. Não pode ser divulgado por uma pessoa com uma idade superior. Aí você não teria compatibilidade. Então, é sobre isso que nós estamos falando quando nós falamos de comunicação integrada. Quando você vê, por exemplo, numa campanha política, um jingle, né? A música de um candidato, que ela, na verdade, ela é um plágio, digamos assim, de uma música que faz sucesso. Então, por que eles colocaram aquela música? Porque aquela música já está na cabeça das pessoas. Isso chama-se comunicação integrada. Bom, então desta forma, eu conversei com vocês sobre os sistemas de marketing. Sistema 4As, 4Ps e 4P, e 4Cs, né? 4As, 4Ps e 4Cs. Vamos falar agora um pouco mais sobre segmentação de mercado, até porque nós já falamos alguma coisa. O que é a segmentação de mercado? A segmentação de mercado, né? O mercado como um todo é o que nós chamamos de uma arena potencial para a realização dessas trocas que nós falamos lá no início, que hoje são chamadas de compra e venda. Então, nesse mercado existem compradores, vendedores e produtos para que sejam feitas essas trocas. Segmentação de mercado nada mais é do que você criar um critério para atuar no mercado. Então, eu como corretor de imóvel, eu posso decidir fazer só venda de imóveis. É um segmento que eu vou estar atuando. Eu posso decidir fazer só aluguéis. Eu posso decidir, por exemplo, vender apenas imóveis rurais. Eu posso decidir, por exemplo, alugar apenas imóveis num determinado bairro. Eu posso também decidir focar as minhas divulgações, as minhas iniciativas para o segmento A, para o segmento B, para o segmento C, para o segmento D. Isso significa segmentar o mercado. Por que é importante segmentar o mercado? Porque eu vou atuar de uma forma mais eficiente, eficaz e efetiva num nicho onde eu vou ter capacidade de dar um bom tratamento e um bom atendimento. Perfeito? Existem empreendimentos que já são concebidos com foco em determinados segmentos. Exemplo, existem incorporadoras que constroem, por exemplo, centros médicos. Ou seja, é um prédio que vão ter salas que serão alugadas para consultórios médicos. Então isso foi segmentado, obviamente para atender um determinado público. Perfeito? Espero que você tenha entendido. Vamos falar agora rapidamente sobre gestão de ciclo de vida dentro de um mercado.
Todo produto, todo conceito, ele tem um ciclo de vida. Como nós temos, né? Nós nascemos, crescemos, nos reproduzimos, envelhecemos e morremos. Um produto também, em função da gestão do seu ciclo de vida, ele também pode envelhecer. E ele pode se tornar obsoleto. Você vê, por exemplo, nós temos conceitos de prédios modernos, recém-lançados, que têm 1 ano, 2 anos, mas temos prédios, por exemplo, antigos em nossa cidade, que têm às vezes 20, 30 anos. Mas muitos deles foram remodelados. Por quê? Para que ele não adentrasse, na verdade, nesta curvatura de final de ciclo de vida. Então, para que serve a gestão do ciclo de vida de um negócio, de um produto? Para que nós, estrategicamente, possamos administrar até a própria comunicação mercadológica, desde o seu lançamento, do seu desenvolvimento, da fase de maturidade e até da gestão do ciclo de vida, que envolve também a precificação. É evidente que um imóvel mais novo, recente, com conceitos inovadores, ele custe mais caro do que um imóvel antigo. Por quê? Porque ele está no início da gestão do ciclo de vida. Não quer dizer que imóveis antigos não sejam vendáveis e até preferíveis por alguns, porque às vezes em alguns casos são até maiores por conta de conceitos antigos. Então, a gestão do ciclo de vida nos mostra o quê? Como nós vamos administrar estrategicamente precificação, comunicação, negociação, remodelagem, reinventar conceitos, aprimorar conceitos. Essa é, na verdade, a devida explicação que você precisaria ter sobre ciclo de vida de um produto dentro de um mercado. Bom, estamos finalizando mais um módulo aqui, o terceiro, tá? Quero agradecer a sua dedicação, convidá-lo para que persista. Você precisa ser um excelente profissional, você precisa ser uma excelente profissional. Vamos agora para o 4º módulo. Sempre revise os módulos anteriores se você tiver dúvida e eu desejo para você sempre muito sucesso. Muito obrigado pela sua presença e até o 4º módulo. Estaremos juntos no 4º módulo. Tenha sempre felizes e abençoados dias.